Olá, membros da banca, olá a todos que estão assistindo essa apresentação. Eu me chamo Tomás Santana e estarei apresentando meu trabalho de conclusão de curso com o título de Modelos Substitutos com amostras de preenchimento aplicados à confiabilidade de materiais compostos, com orientação do professor Herbert Gomes e com orientação de Pedro Santana. A estrutura da apresentação é dada pela introdução, tratando-se sobre a motivação e os objetivos. Logo adiante, a fundamentação teórica, tratando dos conceitos, hipóteses e métodos utilizados. Depois, as análises numéricas e, por fim, as conclusões. As incertezas são inerentes à natureza, seja em relação aos fenômenos físicos, aos esforços de uma estrutura ou às propriedades de um material. Fazendo-se uma coleta de dados, pode-se realizar uma adequação deles a distribuições probabilísticas, através de testes analíticos, tanto para os carregamentos, com dados coletados no local, por exemplo, quanto para as propriedades do material, como resistências obtidas em ensaios mecânicos. Como pode ser visto nesse gráfico obtido de Adar e Mahadevan, da adequação de uma distribuição log normal para o módulo de elasticidade de um dado material. Assim, uma primeira abordagem que se pode tomar é uma análise determinística, considerando-se os valores nominais para as resistências e para os carregamentos, obtendo-se assim um fator de segurança a partir de análises estruturais por métodos analíticos ou numéricos, como nesse exemplo da análise dos mastros de fibra de vidro de uma pá de uma turbina eólica. A resistência nominal geralmente é um valor mais conservativo, de 2 a 3 desvios padrão abaixo da média. O carregamento também é um valor conservativo, mas tomado muitos desvios acima da média. Outra abordagem a ser assumida é uma análise probabilística, que é utilizada neste trabalho, levando-se em consideração as distribuições das resistências e dos carregamentos, sendo aplicados aos métodos analíticos ou numéricos, obtendo-se assim um índice de confiabilidade beta ou a probabilidade de falha, dado aqui por PF. Contudo, essa abordagem exige um maior número de dados numéricos, necessitando até cerca de 100.000 simulações, o que traz um aumento no custo computacional para se obter esses índices, podendo tornar essa metodologia inviável. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar o uso de um modelo substituto com amostras de preenchimento aplicado ao cálculo de confiabilidade em materiais compostos reforçados por fibras, comparando os resultados com outros modelos substitutos já utilizados na literatura e aos métodos convencionais com elementos finitos ou métodos analíticos simplificados. Como dito anteriormente, podemos tomar uma abordagem probabilística dos dados de carregamentos e resistências, e assim se obter uma probabilidade de falha dada por essa região achurada entre as distribuições de probabilidade das variáveis. De maneira mais genérica, podemos considerar os diversos carregamentos, geometrias e propriedades que possuem uma natureza aleatória, sendo chamadas assim de variáveis aleatórias básicas, uh, levando em consideração uma função de densidade de probabilidade conjunta para essas variáveis, e assim se definir uma função de performance G, que possui duas regiões definidas, uma região de falha quando abaixo de zero e uma região de segurança quando acima ou igual a zero. Além disso, definimos também uma função de estado limite, quando g se iguala a zero. Dessa forma, para se obter um índice de confiabilidade, basta realizarmos a integral da função densidade de probabilidade conjunta sobre a região de falha em relação às variáveis aleatórias. No entanto, essa integral é no geral impraticável, pois não é possível se obter a função de distribuição, e fazendo com que tenhamos que usar métodos por simulações ou aproximações para calcular a probabilidade de falha ou o índice de confiabilidade. O método por simulações utilizado neste trabalho é o de Monte Carlo, o qual se baseia na geração de números pseudo-aleatórios simulados na função performance. Definindo-se um operador i, que retorna 1 quando estamos na região de falha e 0 quando estamos na região de segurança, podemos aproximar a probabilidade de falha fazendo-se a divisão entre a quantidade de simulações que falharam pelo total de simulações realizadas. Já o método form, também utilizado, se baseia numa aproximação de primeira ordem da função de estado limite no espaço normalizado não correlacionado da função densidade de probabilidade,
utiliza-se um método iterativo proposto por Hackwitz e Fissler, que é uma otimização por gradientes descendentes, a fim de se encontrar o ponto mais provável de falha, obtendo assim o índice beta, que é a distância entre esse ponto e a origem do espaço normalizado não correlacionado. O modelo substituto que adota amostras de preenchimento utilizado neste trabalho foi o modelo de Kriging, utilizado em problemas geoestatísticos geralmente. O modelo se baseia numa função de base gaussiana como modelo para a correlação entre os dados amostrais gerados pelas simulações numéricas, tendo como único parâmetro a ser obtido os valores de θ, os quais podem ser obtidos através de uma otimização por algoritmo genético. O modelo forma uma espécie de envelope de probabilidade nas regiões onde não há amostras. Assim, as amostras de preenchimento podem ser inseridas baseadas na predição, ou seja, na probabilidade de melhoramento do modelo, ou baseadas no erro, inserindo amostras onde há uma maior variância. Neste trabalho, utilizou-se o procedimento proposto por Jin e Jung para a inserção de amostras, avaliando-se o valor do coeficiente de determinação R² ou do RMSE, Root Mean Square Error. Os outros modelos substitutos utilizados a fim de comparação neste trabalho foram a rede neural perceptron multicamada e a rede neural de base radial, ou rede de funções de base radial, que são redes organizadas em camadas estruturadas, utilizadas para generalização ou regressão. Um material compósito é uma combinação entre dois ou mais constituintes que não são solúveis em um nível macroscópico, sendo um chamado de reforço, na forma de fibras ou partículas, e outro chamado de matriz. Como exemplo aqui da aplicação desses materiais, podemos ver os freios de um Airbus A320. Para este trabalho foi assumido o estado plano de tensões, considerando-se a teoria macromecânica, com a qual pode-se obter a Classical Lamination Theory, CLT, ou a First Order Shear Deformation Theory, ou FSDT. Para o primeiro caso simplificado foi aplicado a CLT, a qual assume as hipóteses de Kirchhoff, enquanto para a FSDT, que foi adotada no segundo e terceiro caso, a última hipótese de Kirchhoff de que os planos normais continuam retos perpendiculares ao plano médio quando deformado é relaxada, permitindo que esses planos possam rotacionar em relação ao plano médio, mas com os planos normais continuando retos, o que permite as deformações por cisalhamento fora do plano. Para análise através do método de elementos finitos, utilizou-se o elemento de casca degenerado de 8 nós, já implementado e validado por Gomes e Santana, de 5 graus de liberdade. O elemento se encontra dentro da Equivalent Single Layer Theory e da FSDT, assumindo-se os esforços vistos nessa figura. O critério de falha utilizado nesse trabalho foi o critério de Saivu, considerando-se a falha para a primeira lâmina. A equação é rearranjada conforme Shai para se ter o índice de Saivu dado por lambda, onde a falha se dá para valores abaixo de 1. Para análise numérica, utilizou-se um número de amostras para treinamento de aproximadamente 10 vezes o número de variáveis de entrada indicado por Jin Jung em seu artigo. O índice Saivu foi avaliado em 3 pontos para cada lâmina, tanto nos casos analíticos simplificados como os quais foram empregados métodos numéricos. Para o primeiro exemplo, realizou-se uma análise simplificada através da CLT. Foram assumidas as propriedades para epóxi fibra de vidro, conforme Frangopol e Resec, e as cargas axiais x e y como variáveis aleatórias com distribuições normais, como pode ser visto nessa tabela. Aqui podemos ver os resultados obtidos por Frangopol e Resec, onde foi alterado sistematicamente a razão entre as espessuras das lâminas para se obter a probabilidade de falha através do método de Monte Carlo com 50.000 simulações. Nesse slide podemos ver os resultados obtidos nesse trabalho para um modelo de Kriging com amostras de preenchimento, chamado aqui de MKAP. Pode-se notar que o modelo acompanha os resultados de Frangopol e Resec, o que se mostrou uma vantagem frente aos outros metamodelos utilizados neste exemplo. Aqui podemos ver os resultados para todos os modelos substitutos utilizados, notando-se o melhoramento do modelo de Kriging após a inserção das amostras. Além disso, os erros para os outros modelos, quando utilizados com o mesmo número de amostras totais para o modelo de preenchimento,
se tornam alto para algumas razões de espessuras, chegando até erros de 30%. Nessa tabela, podemos ver os resultados para os erros relativos ao índice beta obtido por Monte Carlo a partir do modelo simplificado. Podemos ver que somente o modelo de Kriging com amostras de preenchimento se mantém em uma faixa de erro entre 0,2% e 6,2%. Para o segundo caso, considerou-se a solução através do método de elementos finitos para uma placa de epóxi grafite simplesmente apoiada com simetria em dois bordos, como pode ser visto nessa figura. Foram utilizadas 100 amostras para o treinamento dos metamodelos. As propriedades de resistências foram consideradas como variáveis aleatórias e seus parâmetros podem ser vistos nessa tabela. Nessa tabela, podemos ver os resultados obtidos para o segundo exemplo. Podemos notar que o erro para o modelo de Kriging com amostra de preenchimento fica abaixo de 5%, com 100 amostras tomadas por Iker Cubo Latino sendo aplicado ao método de Monte Carlo, ressaltando-se que foram preenchidas com 19 amostras. Também podemos notar que o método FORM possui um erro alto quando comparado a um método mais robusto como o de Monte Carlo. Mesmo assim, utilizando-se o modelo de Kriging com amostra de preenchimento, há um erro menor quando comparado ao emprego do método dos elementos finitos diretamente. Podemos ver nesse gráfico a convergência do modelo de Kriging com amostra de preenchimento, e é possível notar que o valor de R² se encontra próximo a 0,95% já nas primeiras iterações, o que é um valor alto para o coeficiente de determinação do preditor em relação à função real. O erro médio, o RMSE, o Root Mean Square Error, se mantém em uma faixa relativamente constante. Contudo, como foi visto nas tabelas anteriores, podemos ver que o modelo tem um melhoramento significativo para o cálculo de índice de confiabilidade ao se inserir as novas amostras. Para o terceiro e último exemplo, também se utilizou o método de elementos finitos, com as mesmas condições de contorno, contudo foi inserido mais duas variáveis aleatórias, sendo ela as cargas axiais. Nessa tabela podemos ver os resultados obtidos neste caso. Como pode ser visto, há um leve melhoramento do modelo de Kriging ao se inserir as novas amostras em comparação ao emprego de Monte Carlo. Mas quando comparado ao método FORM, o aumento é mais significativo. Para os outros metamodelos empregados, o erro permanece entre 13% a 35%. Aqui podemos ver a iteração para os procedimentos de inserção de amostras. Novamente, os valores de R² e RMSE, de certa forma, se mantêm em uma faixa estável, mas logo havendo um melhoramento e atingindo os critérios de paradas adotados para o algoritmo. Neste trabalho foi abordado e implementado no software MATLAB o modelo de Kriging com amostras de preenchimento, assim como os códigos para a obtenção de tensão de um laminado através de soluções simplificadas. Implementou-se também o procedimento proposto por Jin e Jung para amostra de preenchimento e, por fim, realizou-se exemplos comparativos com outros modelos. Concluiu-se que, para o primeiro caso, o modelo de Kriging com amostra de preenchimento permanece em uma faixa de erro entre 0,2% e 6,2%, enquanto que para outros metamodelos utilizados esse erro fica entre 0,7% e 112%. Para o segundo caso, obteve-se uma diminuição de 9 vezes no tempo relativo computacional, com um erro relativo de 3,56% quando comparado ao emprego do método de Monte Carlo com os métodos de elementos finitos. Para outros metamodelos aplicados ao método de Monte Carlo e ao método FORM, há uma diminuição entre 59 a 156 vezes do tempo relativo, mas com erros entre 16 e 30%. Para o terceiro e último caso, houve uma menor diminuição do tempo relativo, sendo de 1,3 vezes, mas com um erro relativo de 1,47% quando comparado ao método de Monte Carlo. Assim, pode-se concluir que o modelo de Kriging com amostra de preenchimento, seguindo o procedimento de Jin e Jung, servem como um metamodelo automático, preciso e eficiente, mesmo necessitando um maior tempo para o seu treinamento quando comparado com outros metamodelos. Além disso, o modelo necessita um baixo número de amostras, o que pode diminuir ainda mais o tempo relativo quando empregado a malhas mais refinadas ou geometrias mais complexas. Muito obrigado a todos pela atenção.